Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Primeiro de tudo, eu gostaria de pedir desculpas por não ter tido episódio na quinta-feira passada e nessa segunda-feira. Eu passei por uma situação que não é uma situação rara entre leitores, que é a famosa bloqueio de leitura. Que é quando você vende uma leva aí de livros muito bons e aí os próximos livros que você pega, você fica meio tipo de ressaca literária e não consegue terminar de ler. Eu vim de 2 livros que eu gostei bastante, que foi o Pintacilgo e a Sucessora, e aí quando eu cheguei pra ler A Roda do Tempo, que eu ia ler pra estreia da Amazon Prime, né, do seriado, acabou que não curti muito o livro lá. E aí abandonei. Tentei em seguida ler o próximo livro que estava na lista de leitura do mês, que era Um Banquete para Hitler. Também abandonei. Não sei se acho que abandonei com 20 páginas, assim, tipo, larguei a mão mesmo. Mas aí, finalmente, fui agraciada com este livro, que é o livro que falaremos hoje, chamado Isso é um Homem, do Primo Levi. Primeiro de tudo, queria conversar com vocês que esse livro é um livro fabuloso, fantástico, incrível, irreparável, perfeito, tudo que um livro que marca a vida de uma pessoa é. Porém, esse é um dos livros mais tristes que eu li na minha vida. E isso vai muito do fato de que Isso é um Homem é, na verdade, um livro de memória de quando o Primo Levi foi preso durante a Segunda Guerra e mandado para Auschwitz, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu curto muito história, mas particularmente, por mais que obviamente você acabe lendo muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, ou que se passam na Segunda Guerra Mundial, eu nunca fui o tipo de pessoa que foi atrás de histórias que se passavam no Holocausto, né? Especificamente judeus que passaram pelo Holocausto. Porque eu nunca tive estômago pra isso, gente. Eu vou ser muito sincera, assim. Eu nunca assisti Lista de Schindler, por exemplo. Eu assisti um filme uma vez sobre o Holocausto, que é O Menino do Pijama Listrado, que é, por sinal, um livro. Fiquei extremamente traumatizada, nunca mais quis assistir. Eu, particularmente, não tenho muito estômago pra conversar sobre campos de concentração, tá? Principalmente porque nós sabemos, se você está ouvindo esse podcast e não sabe, fique sabendo, existem campos de concentração neste exato momento no mundo, tá? Enfim, é o tipo de assunto que me deixa um pouco sensível. Como este livro foi parar na minha mão? Eu sou muito fã da Tatiana Feltrin, acho que eu já falei algumas vezes sobre ela aqui, e ela tem ela também é uma associada da Amazon, assim como o nosso podcast, e ela tem um episódio semanal onde ela fala, né, sobre as principais ofertas da Amazon daquela semana. E esse livro estava lá e ela super indicou esse livro e tal. E aí eu resolvi, então, comprar. E, cara, eu vou te falar, foi uma experiência complicada, porque é um livro extremamente triste, é um livro extremamente pesado, mas é um livro muito fantástico. Do ponto de vista literário, esse é um livro muito absurdamente fantástico. A forma como é escrita, as figuras criadas pelo Primo Levi enquanto escreve o livro, a linguagem utilizada por ele na narrativa, é uma coisa assim deslumbrante. Esse livro é deslumbrante, mas é um livro de uma tristeza, meu Deus, assim, cara, você realmente... Sabe aquele livro? Eu experimentei isso quando eu era criança, quando eu li Meu Pai de Laranja Lima. Quando eu li, eu senti isso. Aquele livro que vai te prender na garganta, assim, que você tem que ficar parando um pouquinho e, sei lá, e ouvir uma música e voltar. Porque, olha, esse é aquele livro que te prende, assim, a garganta, deixa a gargantinha presa, assim, porque o choro tá ali. É esse tipo de livro. É muito pesado, mas é fantástico. Eu não recomendo esse livro pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Realmente é um livro que... para pessoas que já estão iniciadas na literatura e que vão conseguir ver, debaixo de toda essa tristeza, de toda essa desumanização, o brilhantismo literário que esse livro tem. Mas não é para todo mundo. Vamos falar sobre o autor. Primo Levi é um italiano, químico italiano, que nasceu em 1919 e vai falecer em 1987. Ele é de família judia, ele é judeu, né?
É muito louco porque acho que diferente de outras religiões, o judaísmo, ele é considerado também uma raça. Por exemplo, o Primo Levi, ele não era praticante, ele na verdade ele era ateu, mas ele ainda assim é considerado judeu porque ele é de família judaica, né? Judaica. Em 1943, o Mussolini, ele vem comandar um estado itálico-germânico chamado República Social Italiana. O Primo Levi, ele vai se unir com alguns amigos e ele vai criar uma pequena milícia contra essa República Social Italiana, que é o que a gente chama de movimento partisan. Sim, temos aqui ele fazendo uma citação claramente a Bella Ciao. E esse movimento em específico, o grupo deles em específico se chamava Movimento Justiça e Liberdade. Só que eles eram tipo, universitários, eles eram professores, eles eram acadêmicos. Eles não eram pessoas que tinham nenhum tipo de experiência com armas, né? Então, eles são, obviamente, facilmente capturados e presos. E o Primo Levi, em específico, quando é descoberto que ele é judeu, ele é mandado na hora para campos de concentração. Isso vai acontecer também com Olga Benário, aqui no Brasil, quando ela é presa, Getúlio Vargas descobre que ela é judia e manda na hora ela para Gestapo. Só que a Olga Benário vai ser presa em 1936 e deportada em 1936, e o Primo Levi vai ser enviado para Auschwitz em 1944. Ele fica lá um ano, de 44 a janeiro de 45, e dessa experiência dele sai 2 livros, tá? Um deles é Isso é um Homem. Ok, vamos falar sobre o livro então agora, que gente, muito provavelmente eu vou precisar parar esse podcast porque é um livro pesado, realmente é muito pesado. Esse livro, ele não dá essa história toda que eu acabei de contar de cara. Na verdade, ele não fala nada. Ele já começa com o primo preso, né? E é uma situação assim, porque ele tá preso, ele acabou de ser preso, ele foi enviado para um campo de concentração lá na Itália, e todas as pessoas que estavam lá presas, que eram ou subversivos, entre aspas, ou judeus, eles têm a pura certeza que eles vão morrer. Quando chega a notícia que, na verdade, é para que eles se preparem para uma viagem de 15 dias, eles ficam esperançosos. Até porque é até dito no livro, né, que um oficial da SS chega e briga com o pessoal lá do campo de concentração italiano, falando que estava tudo desorganizado, que as pessoas estavam passando fome. E aí os pobres dos prisioneiros ficam até um pouco esperançosos, né? E aí é dito, olha, vocês estão indo acho que é pra Polônia, e vocês vão ser presos num campo de concentração chamado Auschwitz. E é aqui que a gente começa um mergulho histórico muito louco nesse livro, porque quando isso é contado, para nós, pessoas de mente moderna, que conhece a história, ou que pelo menos deveríamos conhecer a história, você fica assim, fudeu, né? Mandou pra Auschwitz, vai morrer, meu Deus do céu, vai sofrer um pouco de abaçou. Essas pessoas, naquela época, não sabiam o que era Auschwitz. Gente, não é... Campo de concentração não é uma coisa que as pessoas vão filmar e vão propagar no mundo. Isso não acontece. Existem campos de concentração nos Estados Unidos agora. E você não vê, assim, as pessoas falando, a mídia falando, os tiktokers falando, os youtubers falando. Você não vê isso acontecer. Porque, assim como em 1940 e pouco, não era propagado. Era um sofrimento que era para ficar ali, abafado, entendeu? Preso num mundo onde aos poucos você vai desumanizar alguém. Que é exatamente isso que vai acontecer. Então eles ficam felizes, na verdade, porque na cabeça desse povo eles iam morrer ali. Eles ficam super felizes de que eles vão para algum lugar. E aí começa a escrita do Levi, que é uma coisa fantástica. Porque ele é uma pessoa... É um livro super curto, é um livro de 250 páginas... que pra mim, gente, é um livro curto, né? Eu acabei de vir de 2 livros grandes. Então, é um livro super curto. E então, ele é uma pessoa que economiza muito em palavras, mas isso não impede com que ele tenha
uma narrativa muito fluida, um fluxo de pensamento muito claro quanto às coisas que aconteceram com ele dentro de Auschwitz. E ele cria, mesmo assim, cenas de uma beleza e de uma tristeza ao mesmo tempo, que são, olha, gente, de cortar o coração. É impressionante. Isso tudo com uma escassez de palavras, assim, quase, sei lá, proposital. É uma coisa absurda, assim. Quando as mulheres, então, começam a organizar a viagem, né? Organizar brinquedos para os seus filhos, roupinhas e tal. E ele fala que ele acorda no dia seguinte da informação que eles vão viajar e ele olha e tem roupinhas de criança penduradas no arame farpado para secar o sol, né? E assim você tem várias situações. Você tem uma família de garotas judias que sabendo que muito provavelmente seu pai, seus irmãos e seus maridos serão mortos, elas resolvem chorar antes, né? Então elas se reúnem sentam em círculo e começam a chorar e se lamentar e a rezar como se todos já estivessem mortos, para que elas então possam ir para a viagem. E se realmente algum deles morrerem, é como se o choro já tivesse ocorrido, o luto já tivesse ocorrido. Cara, é uma coisa... Mano, um soco no estômago a cada página desse livro. É uma coisa absurda. No próprio... Eles vão de trem, obviamente, né? No próprio trem, ele já vai falando assim... Ah, tem essa menininha muito fofinha, muito alegre. Ela foi morta na câmara de gás tantas horas depois que a gente chegou. O próprio mito do nazista mega, super sistemático e científico é quebrado aí, porque ele fala assim, na verdade, a primeira coisa que eles falam é eles abrem as duas portas do trem e mandam a gente descer. E aí quem desce para um lado vai direto para dar azar de descer para um lado, vai direto para a câmara de gás. O outro pessoal que desceu para outro lado, esse sim vai ser separado entre pessoas que o pessoal da SS acha que vai ou não trabalhar bem, e as pessoas que acham que eles acham que não vai aguentar o trabalho. Quem não vai aguentar o trabalho vai ser morto. Então, assim, naquele momento, são famílias esgarçando, assim. É isso, são famílias literalmente sendo separadas e nunca mais sendo vistas. Para você ter uma ideia, dos 650 italianos que estavam com o Primo Levi no primeiro campo de concentração, 3 só sobreviveram. Ele é um dos 3. Ao todo, acho que de 1.000 judeus que chegaram, né, junto com ele no trem, se não me engano, 11 sobreviveram todo. O resto tudo foi morrendo. E é isso que vai acontecer. Ele vai ser levado para trabalho, ele vai conseguir... Ele vai fazer primeiro um grande trabalho braçal lá dentro, e depois ele vai conseguir, pela sua experiência de como químico, fazer um trabalho laboratorial. E aqui a gente tem um meio de história muito denso, porque o que a gente vai acompanhar durante esses 11 meses que ele fica preso é uma... Como eu posso dizer? É uma diminuição das emoções humanas. É um ser humano sendo extirpado da sua humanidade, da sua história, dos seus pensamentos, das suas emoções, daquilo que faz com que ele tenha qualquer tipo de breve alegria, de breve entusiasmo. Ele é uma criatura, sei lá, um homúnculo que existe para servir nazistas. Que é por isso que a gente tem, então, o título do livro de Isso é um Homem. Essa desumanização, ela vai vir em forma de fome, em forma de, obviamente, abusos físicos, né? Tipo, ele é muito louco, né? Porque ele fala que quando eles estão sendo organizados para ir, né? Acabaram de sair do trem, estão sendo organizados para ir pro lugar onde eles vão ficar, eles são espancados gratuitamente. E muitos deles ficam em choque, porque o que leva um ser humano a espancar o outro gratuitamente?
Isso é a primeira coisa dos abusos que eles vão sofrer lá dentro. Mas o pior de tudo, que eu acho que é o que mais pega o Primo Levi sobre a desumanização que acontece sistemática dentro do campo de concentração, é você ser despido da sua empatia para com o próximo, que está na mesma situação que você. Então, assim, o grande lance, que é o que ele começa a entender para sobreviver dentro daquele campo, é: eu não posso me importar com ninguém, eu não posso ser empático com ninguém, eu não posso tentar ajudar ninguém, eu preciso ficar na minha, comer o meu pão. Se o outro desmaiar, eu não vou poder parar e falar assim, perguntar: você tá bem? Eu vou pegar o pão dele pra comer, porque senão eu não sei quando é que eu vou ter pão de novo pra comer. E eu vou precisar ficar totalmente despercebido. Passar despercebido o máximo que der. E ele vai viver assim durante esses 11 meses até o começo até a Rússia conseguir chegar na Polônia. E antes disso, ele tem um grupo de franceses que são presos, né? Porque a gente sabe que o nazismo vai crescendo e eles vão parar na França. Alguns franceses são presos e vão pra lá, e ele fica muito incomodado com os franceses, porque ele fala assim, que os franceses, eles não, como eles estão há pouco tempo lá, eles estão tipo há um mês no campo de concentração, eles não sabem se portar, e ele fica repetindo isso, eles não sabem se portar, eles ainda têm muita emoção dentro deles. Eles ficam surpresos com coisas, eles perguntam. Eles não sabem que aqui em Auschwitz as pessoas não podem perguntar nada. E ele fica agoniado com aquilo, porque ele já está numa fase, quando esses franceses chegam, que é isso, ele não é mais um homem. Ele não é mais um homem. E, cara, é uma coisa assim, de uma tristeza. É tão triste isso, porque isso não acontece só em Auschwitz em 1940. Isso acontece no mundo. A gente já teve livros que nós trouxemos aqui que botaram isso na nossa mente. O que define um homem? E o que tira a humanidade da pessoa? E é isso que a gente tá vivendo, cara. Só que a gente tá vivendo de uma maneira muito maior e muito mais global. Porque o que foi que fez o Primo Levi deixar de ser um ser humano, ou se questionar de sua humanidade, se não fome, miséria, violência? E o que a gente sofre hoje em dia? A gente não, porque eu sou uma mulher privilegiada, gente. Tô aqui com a internet, sendo ouvida, sendo gravada, mas quantas pessoas aí não estão nessa? Sofrendo abusos, sofrendo violência, sofrendo miséria, não tendo o que comer. Isso é um homem? Isso é uma mulher? É a mesma pergunta que o Primo Levi se faz. É a mesma pergunta que a gente tem que se fazer. Cara, esse livro é um soco no estômago, assim, olha. Triste, pesado, mas necessário. Muito necessário. Eu acho que, pra mim, a pior parte do livro é o final, que é quando existe o resgate da União Soviética, só que não é um resgate feito de cara, né? Ele tá trabalhando, ele fica muito doente, ele pega escarlatina, então ele ganha 40 dias na enfermaria. E ele fica muito feliz, porque são 40 dias de descanso. Mas eles começam a ouvir os bombardeios russos ao redor, assim. E meio que as pessoas já sabem que a Rússia tá vindo. E aí o que acontece é que os nazistas vão colocar todo mundo em marcha e falam assim, todo mundo que pode andar vai ser evacuado. A gente vai fazer agora uma marcha de 20 quilômetros. E quem tá doente, que era no caso do Primo, quem tá doente vai ficar aí, cara. Vai ficar aí, a Deus dará. E eles ficam 10 dias no frio, porque janeiro na Europa é inverno. Então são 10 dias no frio. E aí o que acontece é que eles saem, então, para procurar comida pelo acampamento, pelo campo. Eles conseguem encontrar uma estufazinha que eles conseguem aquecer o local. E são muitos alojamentos com pessoas doentes. E aí começa as pessoas a começarem... Tá tendo um surto de tifo no local. As pessoas começam a viver no meio dos seus excrementos.
e um frio e não tem aquecimento. Cara, é um negócio assim, é pesado. E eles vão conseguir, pelo menos o barracão onde o Primo Levi tá, eles vão conseguir viver durante 10 dias. E nesses 10 dias apenas um homem vai falecer. E é uma coisa tão triste porque ele vai falecer, esse cara ele vai falecer na madrugada em que os russos chegam. E então é muito louco que eles estão dormindo e são em beliches, né? E aí de repente eles escutam uma queda. E aí todo mundo fica parado. Ninguém vai ver o que é. E aí no dia seguinte, quando eles acordam, eles dão de cara com o corpo do cara. Só que ele tá meio que sentado, porque ele cai, ele morre e cai sentado do beliche. E aí eles olham para aquilo e falam assim, e aí, o que a gente vai fazer? Eles falam assim, não, primeiro a gente precisa comer, a gente precisa limpar o local, porque tá tendo um ataque de tifo. E aí ele fala uma frase que é uma coisa muito real, mas é tão triste ao mesmo tempo também, principalmente se você, como eu, tem uma crença, né, de vida após a morte, que os vivos, eles têm pressa, os mortos podem esperar. Então eles vão fazer tudo aquilo com o corpo ali. E aí quando eles finalmente conseguem tirar o corpo para ir tão cavando, porque tá dura a terra, né? Tem neve, e estão cavando para enterrar o cara, chega o pessoal da União Soviética. E basicamente é isso. E aí é muito louco, porque ele vai terminar esse livro do mesmo jeito que ele começa, que é assim como ele começou do nada, que é já preso, acabando de ser preso, ele vai terminar sendo resgatado. E é muito louco. Durante a pesquisa sobre o livro e sobre a vida do Primo Levi, ele escreve um segundo livro de memória. Ele lança esse livro em 47. Ele é resgatado em 45. Não queriam publicar esse livro, porque as pessoas falavam assim, olha, é um livro muito, muito chocante, tá muito cedo, foi só 2 anos atrás, tal. Mas tem uma editora que banca, e ele publica, e vira, na verdade, um dos livros sobre o Holocausto mais respeitados de todos. E ele chega a escrever um segundo livro, porque quando ele é resgatado pela União Soviética, ele não é liberado de cara, porque ele é italiano. Os italianos, durante um bom tempo, lutaram contra a União Soviética. Então, ele fica meio que preso e ele vai passando por vários países e ele, na verdade, consegue voltar para a Itália só em outubro de 45, quando ele é resgatado. Ele é resgatado em janeiro. Esse período de janeiro a outubro gera um outro livro que acho que ele lança em 60 e pouco, chamado A Trégua. Enfim, o Levi, ele vai morrer em 1987. E quando ele falece, a morte dele tem um pouco de mistério, porque ele caiu no vão da escada de um prédio que ele morava, de 3 andares, e ele morre ali. Existe muita teoria de que ele, na verdade, se suicidou. Que ele suicidou, né? Se suicidou é redundância. Que ele suicidou. E a família dele não acredita nisso, até porque é uma família judaica. Se fosse comprovado o suicídio, ele não poderia ser enterrado no mesmo cemitério que eles e tal. Mas o biógrafo do Levi vai confirmar, e através de algumas coisas que ele deixa escrito, algumas falas que ele fala e que tem testemunhas, de que sim, foi feito ele cometeu suicídio. E aí tem uma fala do biógrafo dele que fala assim: Primo Levi morreu em Auschwitz há 40 anos. Esse é o nível de trauma que as pessoas que viveram esse regime sofreram. E esse é o nível de trauma que as pessoas aqui no Brasil estão sofrendo e vão perpetuar esse trauma por gerações e gerações. Governos fascistas não são destruídos do nada. O pensamento nazista e fascista, ele se prolonga. Ele é um câncer dentro da humanidade. E ele se prolongou até 2021. Vamos esperar profundamente
que ele não se prolongue por tanto tempo mais. E é por isso que esse tipo de memória é importante. Porque nós precisamos parar, entender o passado e analisar o presente. Só assim a gente constrói o futuro. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.